Para Alex Epstein, nosso futuro depende dos hidrocarbonetos. Alex Epstein é um daqueles que pregam no deserto. Ele é fundador e presidente do Centro para o Progresso Industrial, uma organização com fins lucrativos, localizada, quem diria, em San Diego, Califórnia, Estados Unidos. Epstein é um dos poucos que questionam as Gretas e os DiCaprios da vida, aqueles profetas do apocalipse que vêm anunciando o fim do mundo caso não sejam dados mais dinheiro e poder aos seus chefes. Em 2014, Epstein lançou um livro com o título de O Caso Moral para Combustíveis Fósseis, que chegou a entrar para a lista dos mais vendidos do New York Times e do Wall Street Journal. Naturalmente, seu livro foi duramente criticado pela extrema imprensa, mas, como bem disse William Blake, escute a reprovação do tolo, é uma recompensa real. Vindas dessa gente, críticas são elogios. Recentemente, Epstein lançou um outro livro, intitulado Futuro Fóssil. O seu subtítulo é Por que o florescimento humano precisa de mais petróleo, carvão e gás natural, e não de menos? Já dá para imaginar os faniquitos dos justiceiros ambientais com o título e o subtítulo. No livro, o autor defende a tese de que a civilização moderna depende dos hidrocarbonetos e que, ao invés de diminuir o seu uso, deveríamos ampliá-lo e levá-lo para as partes mais pobres do mundo. Tão fracas são as previsões dos catastrofistas e tão grandes os benefícios oriundos dos hidrocarbonetos que é impossível abandonar estes. Para Epstein, só falhas muito grandes na capacidade de pensar para fazer com que pessoas honestas ignorem os enormes benefícios dos hidrocarbonetos e comprem aquele discurso alarmista. Enquanto filósofo e economista energético, Epstein identifica os problemas lógicos que nos levaram às confusões atuais. Escreve ele: sempre que ouvimos a opinião de especialistas, é preciso levar em consideração que a maioria de nós não tem acesso direto ao que a maior parte dos especialistas de uma área pensam. Entender como esse sistema, que eu chamo de sistema de conhecimento, funciona e como pode dar errado, é essencial para sermos capazes de perceber que as opiniões que recebemos dos supostos especialistas está clamorosamente errada, não apenas sobre os combustíveis fósseis, sobre todo o resto também. E comentários meus, mesmo que os especialistas fossem unânimes, ainda seriam argumentos falaciosos de apelo à autoridade e à maioria, distorcidos pelos incentivos fiduciários. Na questão energética, Epstein argumenta que o sistema está enviesado devido ao fato de que foi capturado por apóstolos de uma lamentável filosofia que vê os seres humanos como uma praga. Segundo esses apóstolos, devido ao crescimento populacional e à demanda maior por recursos, as pessoas alteraram o delicado equilíbrio da natureza. Sendo assim, dizem, deveríamos nos arrepender, ajoelhar no milho e tornar a economia mais verde. E pior, alguns desses especialistas defendem que sejamos sumariamente varridos do planeta Terra. Sobre essa filosofia bizarra, Alex Epstein se pergunta por que esses especialistas sempre esperam os piores efeitos colaterais possíveis no caso de fontes energéticas eficientes e assumem que seremos incapazes de mitigar tais efeitos quando e se de fato surgirem. Epstein responde essa pergunta mostrando que ela está baseada em uma falsa premissa, a de que todas as formas de impacto significativo sobre a natureza são autodestrutivas. Ele chama isso de premissa do provedor delicado, ou seja, a de que o planeta, sem os impactos humanos, existe em um equilíbrio delicado, ótimo, provedor, que é tão estável, suficiente e seguro quanto poderíamos esperar. A falsidade dessa premissa fica evidente quando olhamos para as inúmeras previsões erradas feitas por eles no passado. Isso é esperado, já que essas previsões são altamente especulativas. Ainda assim, os catastrofistas, com sua ideologia anti-humana, exigem que as aceitemos sem questioná-las. A propósito, existem alguns vídeos no canal mostrando o longo histórico de previsões erradas desses catastrofistas. Um desses ditos especialistas é Michael Mann, famoso por seu controverso gráfico taco de hóquei. Para Mann, já ultrapassamos a capacidade de suporte do planeta por um fator de 8. Um outro é Paul Ehrlich, cujo histórico de previsões fracassadas é tão extenso que só mesmo acadêmicos, jornalistas e políticos conseguem levá-las a sério. Apesar disso, Epstein ressalta: esses catastrofistas continuam a ser considerados oráculos e reverenciados.
Agora, se nós não tivéssemos nossas visões distorcidas por esse pessoal, o que perceberíamos? Bem, que a nossa civilização depende dos hidrocarbonetos. Mesmo quando permanece intocada pelo homem, não há nenhum equilíbrio delicado na natureza. Assim, um sistema dinâmico, comumente hostil. Para sobreviver e prosperar nele, devemos nos especializar cada vez mais. Logo, devemos ser capazes de usar máquinas poderosas que multiplicam enormemente a energia que temos à disposição para moldar o ambiente a nosso favor. Só os hidrocarbonetos nos permitem produzir e usar tal maquinário de forma eficiente. As energias eólica e solar são insignificantes. As energias hidroelétrica e nuclear são bem melhores, mas ainda assim aquém dos hidrocarbonetos. Sem contar que estes são necessários para implantar as outras formas de energia. Epstein escreve: ao contrário da posição anti-energia dos chamados especialistas, os benefícios dos combustíveis fósseis não são eclipsados por seus efeitos colaterais negativos. Precisamos deles para viver no mundo. O uso massivo de energia fóssil implica um aumento radical na qualidade de vida de bilhões e bilhões de pessoas. É aqui que o livro se destaca. Outros críticos dos catastrofistas propõem medidas paliativas para lidar com o que consideram uma ameaça superestimada, como, por exemplo, investimento em energia nuclear. Já Epstein é contundente. Não só quer manter o uso de hidrocarbonetos, como quer expandi-lo para regiões carentes, em que a população sofre sem esse recurso. Ele comenta: desde 1980, a porcentagem de pessoas vivendo na extrema pobreza despencou de 42 para 10. Essa queda espetacular é o resultado da expansão da produtividade, que, por sua vez, é uma consequência da expansão do uso de máquinas movidas a combustíveis fósseis e a enorme quantidade de trabalho intelectual que isso libera. Mas ainda falta. A expansão do uso de combustíveis fósseis permitirá que os mais pobres também prosperem. Será que o autor minimizou os eventuais impactos desse maior uso dos hidrocarbonetos? Epstein se antecipa essa crítica, lembrando de novo os benefícios da tecnologia possibilitada por essa fonte energética. Ela nos permite chegar ao chamado domínio climático. O autor escreve: na verdade, as temperaturas perigosas, que a propósito vêm do frio mais do que do calor, têm se tornado cada vez menos ameaçadoras, graças ao domínio climático possibilitado pelos combustíveis fósseis. Não foi por acaso que as mortes provocadas pelo clima caíram bastante no século passado. O livro ainda tem o mérito de evitar um linguajar técnico, comum entre os que não têm nada a dizer. Epstein escreve de forma clara e simples. Se você é aberto bastante para ouvir algo diferente do usual, eis um livro que merece ser lido.